Olá, bem-vindo mais uma vez à nossa aula de liderança bíblica. Vamos começar nossa aula relembrando todos os princípios de liderança que nós já estudamos até este momento. No começo da nossa disciplina, nós falamos que estaríamos estudando 26 princípios de liderança bíblica baseados na vida e na experiência do apóstolo Paulo em Atos capítulo 27 e na epístola de 2 aos Coríntios. Então, quais são esses 26 princípios de liderança? Nós já estudamos 17 princípios e vamos agora relembrar esses princípios. O princípio número 1 diz que um líder é confiável. Princípio número 2, um líder toma iniciativa. 3, um líder utiliza o bom juízo. 4, um líder fala com autoridade. 5, um líder fortalece os outros. 6, o líder é otimista e entusiasta. 7, um líder nunca compromete os absolutos. 8, se centra em objetivos e não em obstáculos. 9, ele consegue pelo exemplo, ele é exemplo. 10, um líder cultiva a lealdade. 11, um líder tem empatia pelos demais. 12, um líder tem uma consciência limpa. 13, o líder é definitivo e decisivo. 14, ele sabe quando mudar a sua posição, ele é flexível. 15, ele não abusa da sua autoridade. 16, ele não abdica, não abre mão do seu papel diante da oposição. E 17, um líder está seguro do seu chamado. Vamos então, na aula de hoje, ao princípio de liderança 18, que nos diz que um líder conhece as suas limitações. O líder que esqueceu a sua própria debilidade inevitavelmente falhará. Paulo, em contraste, teve forças para se lembrar das suas próprias fraquezas, porque isso o tornava mais dependente do poder de Deus. Ele escreveu em 2 de Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando ele chegou ao fim dos seus recursos humanos, foi quando o poder de Deus fluiu através dele. Deus e somente Deus era a única fonte verdadeira da suficiência de Paulo. As pessoas não são eficazes na liderança simplesmente porque são comunicadores naturalmente talentosos, porque têm mentes criativas, porque têm um instinto de persuadir as pessoas ou por qualquer outro meio, habilidade ou característica natural que a pessoa tenha. Não. Na verdade, dependem unicamente de suas próprias habilidades, suas próprias limitações serão a sua ruína. Ou seja, o líder que depende das suas habilidades, da sua capacidade, até da sua formação, essa dependência dessas coisas acaba sendo a própria ruína do líder. O líder tem que depender e confiar em Deus. Ele tem que saber e estar consciente das suas limitações. Desde uma perspectiva espiritual, a engenhosidade e a inteligência humana tendem a corromper mais do que ajudar. O apóstolo Paulo tinha uma grande mente, mas não dependia dela. Ele não tinha nenhuma confiança no poder da sabedoria humana, quando usada para seus próprios objetivos. Ele lembrou aos coríntios o que a palavra de Deus diz em 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos.
Pelo mesmo motivo, a pregação de Paulo em Corinto foi simples e clara. Veja o que ele disse em 1 de Coríntios 2, do versículo 1 ao 5. Paulo escreveu assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Essa era a palavra de Paulo. Então, ele não confiava nas habilidades, nas capacidades, nos dons, nos títulos que Paulo tinha. E Paulo era uma pessoa extremamente instruída e habilidosa. Mas ele não confiou nisso. A sua confiança estava posta em Deus. Ele sabia que a sua capacidade estava em Deus e ele dependia disso. Paulo tinha a capacidade intelectual e oratória para apegar-se aos grandes filósofos. Mas essa não era a base do seu ministério. O coração de sua mensagem sempre foi Cristo, proclamado clara e francamente. E ele confiou no poder do próprio Evangelho, não em sua astúcia, para penetrar nos corações e influenciar as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo e não a eloquência ou a habilidade persuasiva de um líder. Isso é algo que muitos líderes da igreja hoje fariam bem em lembrar. A verdade não era algo que residia em Paulo. O poder para o ministério não estava em suas habilidades. Tire a palavra de Deus e ele não teria nada para dizer. Remova o Espírito de Deus da sua vida e não poderia fazer nada que valha a pena. Ele sabia disso. Sua afirmação sobre o apostolado não estava de forma alguma relacionada ao fato de ser um orador inteligente, um pensador brilhante ou um escritor poderoso. Ele era um apóstolo porque Deus o chamou e lhe deu poder para isso. Tire-o e ele não estaria apto para a tarefa, independentemente de suas habilidades naturais e treinamento formal. É por isso que Paulo se recusou a se defender, gabando-se de suas habilidades como teólogo ou como orador. Não há uma palavra em toda a sua autodefesa sobre seus talentos ou seu treinamento. Sua única suficiência vinha de Deus. É um princípio a ter em mente. Nenhum líder competente ficará ansioso para impressionar as pessoas com suas credenciais. Líderes verdadeiramente capazes são qualificados por causa do seu caráter. Eles são facilmente identificados, não por cartas de recomendação, mas pela influência que exercem sobre os outros. São pessoas que confiam em sua vocação e, ao mesmo tempo, sabem que dependem totalmente de Deus como fonte do seu verdadeiro poder. Na verdade, ninguém conhecia sua própria fraqueza melhor do que o próprio apóstolo Paulo. Ele reconheceu honestamente e humildemente sua própria insuficiência inerente. Em 2 de Coríntios 12, 9, Paulo escreveu: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Era uma questão de constante admiração para o próprio Paulo, o fato de ele ter sido chamado para a liderança por Deus.
Paulo disse a Timóteo, em 1 de Timóteo 1, versículo 12 e 13, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Paulo, então, admitiu abertamente que, em seu caso, a mensagem foi embalada em um recipiente humilde, frágil, imperfeito e comum. Lembre-se das imagens que usou em 2 de Coríntios, capítulo 2. Era um incensário, um recipiente para armazenar o incenso do evangelho. Ele era simplesmente um instrumento através do qual Deus difunde a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. E que vasilha humilde era Paulo. Não era um incensário luxuoso, gravado com metais preciosos e incrustado com pedras preciosas e joias finas, não. Mas era um vaso de barro. Isso é precisamente o que ele disse que era. Em 2 de Coríntios 4, 7, quando ele disse, temos, porém, esse tesouro. Que tesouro era esse? O evangelho, em vasos de barro. Quem era o vaso de barro? Ele, Paulo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. As imagens vêm de uma passagem familiar do Velho Testamento em Jeremias, onde Deus é retratado como um oleiro soberano, fazendo e refazendo suas criaturas em recipientes adequados para qualquer uso que ele escolhesse. Como está escrito em Jeremias 18, de 3 a 6. Paulo emprestou essa mesma imagem em Romanos 9, 21, quando ele disse, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. A argila representa a base da humanidade caída, suja, confusa e sem nenhuma virtude ou excelência inerentes própria. Como o oleiro divino, Deus soberanamente modela diferentes vasos de igual peso para qualquer uso que ele considere apropriado. A sua utilidade deriva do trabalho do oleiro e não por qualquer qualidade do barro. Mesmo os potes de barro não têm virtude ou poder próprio. Eles são simplesmente instrumentos nas mãos do oleiro, formados por ele, de acordo com o seu próprio desejo, com o seu próprio propósito. Paulo não negou sua condição de humilde vaso de barro. Pelo contrário, ele admitiu que ele era um simples vaso de barro. Todos os líderes são, na melhor das hipóteses, vasos de barro. Alguns podem ser mais bonitos do que outros, mas nenhum verdadeiro líder pode se orgulhar de ter alcançado sua posição simplesmente por talentos superiores, atributos físicos, habilidades de comunicação ou o que quer que seja. Se Deus não usasse vasos de barro comuns, não haveria nenhum líder espiritual, porque não existem pessoas que não sejam impregnadas pelas falhas e fraquezas humanas. O maior de todos os líderes nas escrituras, que obviamente foi Paulo, era fundamentalmente falho e ele estava consciente disso. Então esse é uma questão que precisa estar muito claro, muito vivo, muito evidente na vida dos líderes, de um líder chamado por Deus. Porque, lamentavelmente, alguns têm se exaltado e se considerado muito grandes diante dos homens e diante de Deus. Abraão, Moisés, Davi, Elias, Gideão, Isaías, Jeremias e muitos outros tinham fraquezas.
Eles até usaram as suas fraquezas como desculpa para escapar do ministério, como nós vimos Moisés, que alegou que não sabia falar, como Jeremias, que disse para Deus que ele era uma criança, né? Mas isso não era desculpa suficiente. Deus é quem escolhe e chama, e nós precisamos estar conscientes da nossa limitação, de que somos vasos de barro e que é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que somos escolhidos e usados por Ele para o serviço que Ele mesmo designou e estabeleceu para cada um. A maioria dos 12 discípulos que Cristo designou eram pescadores rudes. Na noite da traição de Cristo, todos o abandonaram e fugiram. Pedro, seu líder e porta-voz, se envergonhava repetidamente dizendo coisas precipitadas. Então, naquela noite terrível, ele negou verbalmente a Cristo com maldições e juramento. O próprio Pedro confessou que era um homem pecador, em Lucas 5:8. Todos esses eram homens de barro, frágeis e imperfeitos. Por que esse tesouro inestimável está contido em vasos de barro? É a pergunta. Por que Deus usa vasos de barro? Por que Deus escolhe pessoas imperfeitas, falhas, pecadores, limitados, frágeis? A resposta está no versículo 7. Assim, a excelência do poder vem de Deus e não de nós, foi o que Paulo escreveu em 2 aos Coríntios. Quanto mais fraco o vaso, mais evidente é o poder que vem de Deus. É o poder de Deus. Considere novamente a natureza de um vaso de barro. É simplesmente argila cozida, sujeira assada. Deus sabe o que todos nós somos, embora tenhamos tendência de esquecer, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, diz o Salmo 103, versículo 14. E Ele disse a Adão, porque tu és pó, e ao pó tornarás, Gênesis 3,19. No que diz respeito a Paulo, seus próprios méritos não valiam nada. Ele os considerava esterco, excremento e a mais baixa espécie de sujeira. Se não fosse pelo tesouro inestimável que Deus havia confiado a ele, não teria valor algum. Em Filipenses 3:8, Paulo escreveu: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Essa é a verdadeira humildade e é uma das chaves para a eficácia de Paulo como líder. Desde o dia da sua conversão no caminho de Damasco, ele nunca se considerou especial. Ao contrário, como vimos nas passagens anteriores, ele se considerava o menor dos apóstolos, menos do que o menor de todos os santos, antes um blasfemador, perseguidor e um homem insolente, um homem miserável. Era assim que Paulo se via e era assim que ele tinha consciência que ele era. Mas Deus se agrada em escolher pessoas servis, simples, tolas, comuns, desprezadas e ignóbeis, que a sociedade pode dizer que são inúteis. Paulo poderia facilmente apontá-los como prova de que Deus chama pessoas humildes. Ele já tinha feito isso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, Paulo escreveu: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ao usar vasos de barro comuns, Deus põe sua glória em relevo.
Deus usa vasos de barro simples para que fique claro para todos que o poder vem de Deus e não de nós. Mesmo os notáveis e talentosos deste mundo devem aprender a se tornar vasos de barro para serem usados por Deus com a máxima eficácia. O poder do Espírito não é produto do gênio humano ou da técnica humana. O poder vem de Deus. E o que é maravilhoso é que a nossa fraqueza não é impedimento para a causa da verdade. Na verdade, é vantajoso, porque nos tira do caminho, nos coloca nos bastidores e permite que o poder de Deus faça a sua obra. A grande e encorajadora realidade do nosso chamado como líderes espirituais é esta: conhecer nossa fraqueza não é uma desvantagem, é essencial para o que fazemos como líderes. E, portanto, como Paulo, podemos nos alegrar nas fraquezas. É importante lembrar que não estamos falando sobre pecado. Estamos falando sobre limitações humanas normais. Não estamos falando sobre as fraquezas e a condição de pecar. Ou pessoas que vivem constantemente caindo e pecando e achando que isso está bem diante de Deus. Não, estamos falando das fraquezas e das limitações naturais do ser humano. Então, a humildade que vem de conhecer nossas limitações humanas deve nos motivar a odiar o pecado e a estar constantemente, continuamente arrependidos. Esse era o espírito do próprio apóstolo Paulo, como vemos em Romanos capítulo 7. Todo verdadeiro líder espiritual cultivará um ódio sagrado pelo pecado e um coração humilde e arrependido pelo pecado em sua própria vida. Essa é uma parte essencial na vida de todo humilde vaso de barro. Embora os vasos de argila sejam baratos, comuns e descartáveis, eles também são incrivelmente duráveis. Eles podem sobreviver a enormes quantidades de estresse e manipulação brusca. Mesmo se estiverem rachados, eles ainda podem ser úteis. Você pode usá-los o quanto quiser e, claro, eles simplesmente não se desgastarão. O calor prolongado de um forno não os prejudica em nada. Eles podem acabar quebrando, mas na ausência disso, nada pode arruinar um pote de barro. A liderança de Paulo tinha essas mesmas características. Ele descreveu sua vida de provas constantes em 2 Coríntios 4, 8 e 9, quando ele disse: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ele era um vaso de barro, em certo sentido frágil, quebrável, substituível, sem valor. Era um vaso de barro resistente e não uma porcelana chinesa que se quebra por qualquer motivo. Então, irmãos, o princípio de liderança 18 nos diz que um líder conhece as suas limitações. Que sejamos humildes diante de Deus, reconhecendo nossa fraqueza e dependendo totalmente do Senhor para aquilo que Ele chamou cada um a fazer. Que o Senhor te abençoe. Nos encontramos na nossa próxima aula.